Olá, olá pessoal, olha eu aqui de novo, me chamo Lucas, sou professor de arte e na aula de hoje vamos descobrir como é que a humanidade deixou a Idade da Pedra e iniciou as grandes civilizações. A gente vai entender como é que o cobre, o bronze, o ferro mudaram não só as ferramentas, mas também o poder e a arte no mundo antigo, beleza? Então vamos para o vídeo de hoje. Mas antes da gente ir diretamente para a idade dos metais, pessoal, a gente precisa olhar um pouco para trás e relembrar o que a gente viu, né, na nossa última aula. Lá no período neolítico, a humanidade ela passou por uma grande transformação. O ser humano ele deixou de ser nômade e começou a praticar a agricultura, a domesticar os animais e a viver nas aldeias fixas, tá certo? Então, foi ali que surgiram as primeiras divisões de trabalho, a cerâmica, as grandes construções megalíticas e uma organização social mais estruturada, mais bem organizada. E claro, né, como qualquer novidade, essa nova forma de viver trouxe novos desafios, com o crescimento, né, das populações, teve também o aumento da produção agrícola e o surgimento das trocas comerciais. As sociedades elas se tornaram cada vez mais complexas. Então era preciso produzir mais, defender os territórios, né, então armazenar os alimentos e também tinha que ter uma organização coletiva que tinha que ser mais complexa. A parada começou a ficar muito maior. E é exatamente nesse contexto, pessoal, né, de pressão, de necessidade, que acontece uma das maiores descobertas da nossa história, que vai ser aí o domínio dos metais, tá certo? É importante lembrar que isso não foi um acontecimento imediato, pessoal. Foi um resultado, né, de experimentação, observação e de necessidade ao longo do tempo. Né? Em algum momento, provavelmente, o ser humano ele percebeu, né, que certas rochas, quando expostas ao fogo intenso, elas se transformavam e podiam, de alguma forma, ser moldada, né, manuseada e mudar de forma. Então, aos poucos, foram se desenvolvendo, né, as técnicas de fundição, de moldagem, que fariam, né, essa mudança acontecer, essa nova forma de produzir objetos. Mas por que isso foi tão importante? Galera, o metal ele é muito mais resistente que as pedras. Né? Ele permitia criar novas ferramentas agrícolas, né, mais precisas, armas mais fortes, né, mais resistentes e objetos que iam ser também mais duráveis. A partir daí, né, as aldeias elas começam a crescer demais. O comércio ele vai se intensificando com essa nova descoberta. As cidades elas vão aumentando, as hierarquias sociais também começam a aparecer e logo em seguida, né, mais para frente, vai surgir a própria escrita. Então, o que a gente chama de Idade dos Metais foi, na verdade, né, o grande último capítulo aí da pré-história, né, o grande último momento. Esse período ele ocorreu ali cerca de 6.000 anos antes de Cristo até mais ou menos 1.200 anos antes de Cristo, que marca a transição definitiva da vida do ser humano pré-histórico e a formação das grandes civilizações. Nesse período, a gente vai ter aí a maior característica, né, vai ser a metalurgia, que vai ser a capacidade de extrair, fundir e moldar os minerais para criar várias coisas, né? Facas, machados, espadas, armaduras, escudos e também diversos objetos artísticos, como a gente vai ver mais para frente. Lá na última aula a gente falou sobre o Neolítico, né, e da questão da pedra polida, que já foi um aumento de eficiência, mas mesmo assim, naquela idade, pessoal, no Neolítico, as armas elas eram meio limitadas, né, as pontas das flechas, as lâminas lascadas, por exemplo. Então, a partir do momento do surgimento dos metais, a gente vai ter outros tipos de armas bem mais eficientes. Por exemplo, aqui vai surgir as grandes espadas, lanças, capacetes, né, para proteção. Então a gente vai ter aí em relação à produção de equipamentos e objetos para uso, né, de sobrevivência, de defesa, de território, bem mais eficiente. O metal ele vai se tornar o material queridinho. Por quê? Porque ele é mais maleável, dá para criar diversas formas mais complexas que não dá para fazer com a pedra, por exemplo. Além disso, ele vai oferecer também maior poder, né, de perfuração e uma durabilidade que não chega nem aos pés. Né? Então, quem dominava o metal ia ter também um domínio do território. Então, a guerra ela deixou de ser uma disputa ocasional. Né? Então, a partir desse momento, né, com essas novas armas, a guerra e a proteção do território começou a significar expansão de domínio, de poder, de território. Certo? Então, isso é muito importante aí para a evolução das sociedades. E como eu já disse antes, né, nem tudo acontece de uma vez só, pessoal. A gente tem diversas transições, nuances, né? E essa evolução aí dos períodos, né, da Idade dos Metais, ela vai acontecer em três principais momentos. O primeiro vai ser aí a Idade do Cobre, ou Calcolítico, que acontece ali inicialmente, né, por volta de 6.000 a.C., mais ou menos. O cobre ele foi o pioneiro a ser encontrado, foi o elemento aí inicial. Então, ele se apresentava quase puro lá na natureza. Ele era um material mais macio e ele conviveu durante muito tempo com as ferramentas de pedra. Né? O pessoal começou a utilizar o cobre e usava em junção, né, com a pedra. Ele foi muito revolucionário porque o ser humano precisava aprender e dominar, né, novas técnicas, por exemplo, a mineração, né, o controle do fogo, a criação das primeiras
dos primeiros artefatos, né, a partir da moldagem. Então, o cobre já foi bem interessante aí em relação à evolução de práticas e atividades, né, laborais do ser humano. Porém, ele não era um metal tão duro, né? Então sua eficácia, né, apesar dele ser bem mais maleável, ele ainda não tinha a dureza necessária para se tornar substituto das ferramentas produzidas com a pedra polida, por exemplo. Já no segundo grande momento, pessoal, que vai ser ali a Idade do Bronze, que ocorre entre 3.300 anos, mais ou menos, ela começa, aqui a humanidade ela descobre uma coisa muito interessante que vai ser a liga metálica, galera. A liga metálica nada mais é do que a junção de dois materiais, né? Então, eles vão juntar aí o cobre, que já tinha sido descoberto, com o estanho, que é outro tipo de elemento. Então, a partir da junção desses dois, a gente vai ter a obtenção lá do bronze, que é um material bem mais duro. Então, aí, a partir daí, a gente consegue atingir a dureza que seria necessário para substituir as ferramentas de pedra. Então, essa fase aí, ela coincide, pessoal, com o surgimento das grandes sociedades, né? Das grandes civilizações aí, por exemplo, da Mesopotâmia e do Egito Antigo. Então, a gente começa a ter um comércio bem mais impulsionado por conta dessas descobertas. O estanho, ele era um material que era de difícil acesso, então teria que ter essas trocas. Então, isso, a partir desse momento, né, dessa descoberta, a gente vai ter as primeiras trocas, as primeiras relações entre as grandes sociedades por conta desses elementos e dessas produções aí que vão se realizando ao longo do tempo. Então, é bem interessante de ver isso indo acontecendo. E por último, né, a grande virada de todas vai ser a Idade do Ferro, pessoal, que acontece ali por volta de 1.200 anos antes de Cristo. O ferro ele era muito mais abundante do que o bronze, por exemplo. Então, ele era mais achado na natureza, então ele tinha uma abundância muito grande, porém ele exigia, né, o uso de fornalhas muito mais potentes. Então, quando ele era utilizado lá, né, fazia umas combinações com outros elementos, ele conseguia uma resistência muito superior aos anteriores. Então ele deu uma vantagem de poder muito grande para os impérios que o detinham, né? que conseguiram dominar, né, a sua produção. Então, com isso, com o surgimento lá do ferro, né, a gente vai ter um aumento na produtividade da agricultura, então na defesa dos territórios, que vai ser aí nunca antes vista com os outros materiais. Então o ferro ele vai se tornar ali um produto muito cobiçado, certo? Então ele é muito importante para o surgimento de diversas invenções aí para defesa, por exemplo, e armas. Mas claro, pessoal, isso é um resumão para a gente falar aí em relação aos períodos, né? Mas esses períodos eles não foram só apenas descoberta de elementos para a produção de espadas e guerra, tá certo? A arte, né, nesses momentos aí, na Idade dos Metais, foi um marco também de sofisticação. Lá no Paleolítico, a arte rupestre era mais naturalista. No Neolítico, ela começou a ser mais esquemática, né, ligada à cerâmica principalmente. Já na Idade dos Metais, ela vai se tornar tridimensional e vai trazer um elemento muito importante que vai ser o luxuoso, né, aquele aspecto de poder. Então a gente viu aí que pela primeira vez o ser humano ele começou a trabalhar com um material que poderia ser derretido e refinado, e isso moldou, né, totalmente a estética da arte daquele período. A arte ela deixou de ser apenas um tipo de ritual coletivo para se expressar de forma hierárquica, né, de autoridade, de poder. Então, começando ali com os primeiros pequenos adornos, né, de cobre, por exemplo, braceletes, pingentes. O bronze, por exemplo, né, foi muito utilizado para criar estatuetas religiosas, máscaras funerárias, diversas armas decoradas também. Então a gente vai ter aí técnicas como a cera perdida, por exemplo, para fazer molduras, esculturas. Então o metal, né, os metais em sua grande parte aí, eles vão trazer o aspecto do brilho, né, o reflexo, aquela precisão, o refinamento, né? Como era um material raro também e de difícil extração, os objetos metálicos eles se tornaram símbolos, né, de poder e prestígio. Os grandes chefes, né, e os guerreiros, eles usavam ornamentos para demonstrar status, né? Então, as armas também que eles tinham formatos geométricos, símbolos desenhados, né, encravados, fazendo nascer ali uma estética bem próxima ao que a gente conhece ali como uma estética da guerra, né, do guerreiro. Então, do poder militar. Essa herança, ela vai refletir mais adiante em outras grandes sociedades, como, por exemplo, lá no Egito, na Grécia e em Roma. Então, galera, em resumo, né, a Idade dos Metais foi um período em que a arte ela saiu dos objetos, né, objetos rudimentares produzidos de rocha, de pedras, para objetos mais refinados, resistentes, né, que começaram a circular no corpo e também promoveram o comércio e a ideia de poder. A gente vai ter mais para frente, com o surgimento da escrita lá na Mesopotâmia, a ideia de pré-história, né, ou era ágrafa, se encerra, junto com a Idade dos Metais, abrindo aí as portas para a Idade Antiga, né, e para as grandes civilizações e impérios que moldaram, né, a noção de arte que a gente tem no mundo hoje e que vamos conhecer nas próximas aulas, beleza? Então, valeu aí por acompanhar até aqui e até a próxima.